Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. O meu convidado de hoje é o Rodolfo Duarte Alves. Ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso do IBGE para o cargo de analista censitário na área de análise de sistemas e desenvolvimento de aplicações. Rodolfo, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. E aí, Cláudia, tudo bem? Eu que agradeço vocês pelo convite, pelo contato. Um bom dia para você, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver nos assistindo lá do outro lado. É um prazer estar aqui podendo compartilhar essa experiência com você e com todos os alunos, assinantes e pessoas que acompanham a estratégia. Obrigada, Rodolfo, e parabéns aí pela aprovação, né, em primeiro lugar. E para a gente dar início aqui ao nosso papo, eu queria que você também se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouco mais. Eu me chamo Rodolfo, né? Atualmente com 29 anos, com cara de 23, né? Mas hoje eu não exerço mais o cargo lá do IBGE, né? Eu passei para o Rio de Janeiro. Eu voltei, digamos assim, para a minha cidade de origem, né? Que eu passei em outro concurso aqui. Eu moro em Ipatinga, sou funcionário da Prefeitura de Ipatinga atualmente, né? Sou formado em análise de sistemas, então eu tenho um curso superior em análise de sistemas e trabalho nessa área de desenvolvimento lá na Prefeitura de Ipatinga. Legal. E aí, por que que você decidiu, né, prestar esse concurso do IBGE? E há quanto tempo você vinha estudando para concursos de uma forma geral? Esse concurso ele foi uma oportunidade assim que eu vi no caminho, né? Não era um planejamento, saiu o edital e eu vi como oportunidade. Quando saiu, então eu vim estudando em 2017, 2018 saiu esse concurso, eu já estava me preparando para outros dois concursos. Então eu aproveitei o meu estudo para esses dois concursos anteriores, que era o TRF4 e o BRB, e aí eu já emendei e já fiz essa prova. No final das contas, assim, eu nem cheguei a estudar especificamente para fazer essa prova, porque essa prova foi uma semana depois da prova do BRB. Então, eu tive só um tempo de fazer a revisão do material e ir para a prova. Então, assim, foi uma oportunidade que apareceu, que eu vi que eu poderia, né? Eu estava bem, eu senti que eu estava bem nos estudos e que eu poderia, às vezes, galgar uma boa colocação. Não imaginava que eu ficaria em primeiro, assim, pelo meu nível de estudo, eu imaginava que eu conseguiria as primeiras colocações. Não vou mentir, porque eu estava estudando muito forte, mas eu não imaginava que eu conseguiria ficar em primeiro. Uma ótima colocação, né? Resultado aí do seu estudo, de uma forma geral, como você falou, de repente você não focou tanto nesse concurso, até porque muita gente usa como um concurso escada mesmo, né? Para conseguir uma remuneração, uma tranquilidade, mas você já vinha estudando há um tempo que te ajudou nessa conquista. E aí, como que você decidiu estudar para concurso público? O que te motivou a querer entrar para essa área? Um dos maiores motivadores para estudar foi o meu pai, a vida inteira. Desde muito novo, meu pai. Estuda para concurso, estuda. Aí eu, como um bom filho, né? Não segui nada do que meu pai falou. Eu fui trabalhar na iniciativa privada, tentei abrir empresa, e aí muitas coisas foram. A minha empresa não deu certo, a iniciativa privada eu tive muito estresse e tudo mais, até que chegou um momento que eu falei assim: ah, tá bom, vou tentar agora concurso público. E aí eu comecei a estudar. Em 2016 eu falei assim, vou começar a estudar. Só que fiquei só nas ideias. Aí em 2017, mais ou menos lá pro meio do ano, né? No meio do ano, não. Entre os meses aí de fevereiro, eu comecei a estudar de fato, me preparando para uma prova da Copasa, que eu fiz foi a prova da Copasa que eu fiz em 2017, porque com datas eu não sou bom. Eu tenho que olhar no meu, porque eu tenho tudo anotado, né? Mas, enfim, eu me preparei para um concurso da Copasa. Este foi uma preparação, que a primeira preparação que eu fiz. Eu consegui até uma boa colocação, fiquei em oitavo neste concurso, e foi uma boa colocação. E aí eu tomei gosto por estudar, né? Fui estudando, e à medida, como eu estudo para a área de TI, se nas outras áreas você não tem previsões tão boas para concurso, da área de TI é pior. Então, eu juntei um rol de matérias que eu podia estudar, que seriam matérias bases, e à medida que iam saindo concursos, eu ia me adequando àqueles concursos. E aí foi, principalmente o ano, o meio de 2017, 2018 e até um pouquinho de 2019, né? Eu estudei bastante forte. E aí você sempre tentou concursos com cargos
dentro dessa área de TI ou que fosse similar? Sempre. Todos os concursos foram da. Na verdade, o meu primeiro concurso foi um concurso de teste. Eu fiz um concurso para a Câmara aqui do lado, né? Eu falei assim: eu estou estudando, eu não posso só estudar. Foi um concurso para cargo administrativo. Antes, né, há muitos anos atrás, meu pai já tinha feito inscrição para mim em concursos também para cargos administrativos, mas eu não conto esse porque eu nem estudei, eu só fui marcar presença, né? Mas para estudar mesmo, estudando sério, seguindo um cronograma e tudo mais, eu fiz um para um cargo administrativo e os outros todos foram para a área de TI. E para esse concurso do IBGE que você foi aprovado, essa foi a sua primeira aprovação ou já tinha outras antes? TI tem uma peculiaridade, né? Geralmente eles abrem uma vaga ou cadastro reserva, né? Por exemplo, este era mais, inclusive, foi até um dos motivos que eu fiz. Eu acho que eram 17 vagas, que é para gente que é da área de TI, é muita coisa. Aí eu fiz este. Só que o que acontece? Esse que eu fiz hoje, que eu estou hoje na prefeitura de Patinga, eu passei nele em terceiro lugar. E eu já tinha feito essa prova anterior à do IBGE. Porém, eu só fui ser chamado depois. E este era uma vaga só. Entendeu? Então, teoricamente, eu já tinha sido aprovado, né? Viu? Se a gente for olhar cronologicamente, eu já tinha sido aprovado. Mas eu fui chamado depois de estar no IBGE. O IBGE foi o primeiro que me convocou. A primeira convocação foi do IBGE, né? Porque ainda existem outras convocações que eu ainda estou aguardando, que eu estou bem colocado, que também vieram antes do concurso do IBGE, mas eu não fui convocado ainda. Mas e aí, qual é a sensação de ser aprovado, né? Quando você vê seu nome na lista, o que você sente na hora? Eu sou um cara muito pragmático. Eu sou muito pragmático mesmo. E assim, é, na hora, eu vou te falar que eu não tive emoção nenhuma. Na hora eu fiquei assim. Eu fiquei só parado. E eu não acreditei. E eu achei. É porque eu sou muito desconfiado também. Eu sempre achei que tudo ia dar errado até o momento que eu entreguei a documentação. Sinceramente, no momento que eu vi meu nome na lista, eu não fiquei muito assim deslumbrado, né? Porque eu pensei assim, vai que alguém cancela esse negócio, vai que dá um problema, vai que teve não sei o que, não vou me emocionar agora. Mas aí na hora que eu assinei a documentação, na hora que eu estive dentro, aí realmente eu acho que a palavra que melhor descreve para quem estuda é um alívio, porque validou uma coisa que às vezes nem você acredita, né? Então, às vezes, nem a gente que está estudando acredita. E quando você tem uma aprovação, é como se fosse uma validação de que aquele percurso valeu a pena. Quando eu assinei, de fato, quando eu falei, estou dentro, foi como se tirasse um peso enorme das minhas costas. Falei que eu ia conseguir e eu consegui. E aí, nesse período aí que você estava estudando, você teve que, em algum momento, conciliar com o trabalho? Ou você tirou esse tempo para focar nos estudos? Como é que foi? No começo, eu tinha um dinheiro, aí eu fiquei só por conta de estudar. Aí eu fiquei só por conta de estudar. Aí o dinheiro começou a acabar, aí eu comecei a fazer alguns bicos, né? Eu fazia pouca coisa, porque como a gente é estudante, a gente não costuma ter muitos gastos, né? Não sai muito, e eu estava na casa dos meus pais na época, então eu não precisava me preocupar. Aí eu fazia alguns bicos. Aí, tipo, no final da minha preparação, né? Mais à frente, que inclusive essa prova do IBGE foi a última que eu fiz, se eu não me engano, no final da minha preparação, aí, tipo, nos últimos 3, 4 meses mais ou menos, eu parei de trabalhar geral, porque eu teria que fazer 3 provas num período de um mês. Eu lembro até hoje desse intervalo, eram 3 provas, né? O TRF, BRB e, na sequência, o IBGE, num período de um mês. No final, eu fui e parei de trabalhar total, mas eu não cheguei a conciliar serviço fixo, né? Digamos assim, CLT, estatutário, com concursos públicos. E o estratégia, como é que você descobriu? Em que momento dos seus estudos você começou a usar os materiais? O estratégia, eu não vou te lembrar exatamente como eu descobri. Eu tenho certeza que eu descobri pelo YouTube, provavelmente em videoaulas do Estratégia, que eu gostava muito de ver videoaulas. Eu gostava muito de ver do Estratégia as apresentações que eles falavam de cargos, progressão, quais cargos. Porque quando eu comecei, eu não sabia, né? O que procurar, qual cargo seguir, qual área seguir. Então, eu fui muito atrás de conhecimento para saber como que eu iria ingressar nesse mundo. E o Estratégia me ajudou muito. Eu lembro muito
é muito claro para mim. Eu ver as lives, eu lembro que quando eu comecei a estudar, o objetivo era o Banco Central, e eu ficava vendo muito esses ao vivo de progressão de cargos e tudo mais. E aí depois eu comecei a ver de outros cargos, de outras aulas, de outros concursos. E aí comecei também, eventualmente, porque quando eu estudei muito por material escrito. Aí quando eu precisava de alguma coisa, eu ia no YouTube, Estratégia, para ver alguma aula. E aí conta um pouquinho em relação à sua rotina de estudos, né? Você costumava estudar várias matérias por dia, fazer um ciclo, incluía revisões, questões, como que era? Minha rotina de estudo era assim, eu tinha ela variava muito, né? Existia a rotina é, pré-edital, né? Às vezes eu estava estudando o ciclo de matérias básicas e havia a rotina quando tinha o edital na praça. Na rotina pré-edital, eu tentava não forçar muito a barra para eu não ficar muito maluco. Então, eu dividia mais ou menos assim. Eu tinha um período para eu estudar matérias novas, avançar no edital, um período para eu fazer revisões e um período para eu eventualmente corrigir o material, para eu poder fazer questões de um material que eu tivesse com dúvida, para eu poder também, às vezes, fazer uma redação, fazer uma peça técnica, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, eu tinha 3 períodos. Então, no momento que eu estava 100% focado de estudar, eu tentava fazer um período de manhã, um período de tarde e um período à noite, para eu ter espaçamento, né, de horário, não me cansar muito e assim, para ficar fácil ao longo do dia. Então, de manhã eu já acordava, eu já avançava no edital, né? Então, logo de manhã, às vezes eu tentava acordar cedo, né? Por volta de 7, 8 horas. Eu tentava, antes do almoço, já ter feito ali 2 a 3 horas de estudo líquidas para avançar no edital, para avançar nas matérias que eu não tinha estudado. Dependendo do horário que eu terminasse, eu começava a revisar alguma coisa já de manhã. Se não, eu parava, almoçava, ficava um tempo, voltava de tarde, fazia a revisão, ia revisando o que dava para revisar, resolvia questões, eu resolvia muitas questões, às vezes eu revisava por meio de questões, então eu fazia a questão insanamente, eu resolvia tranquilamente mais de 100, 150 questões por dia, todos os dias. E aí resolvia questões, e aí beleza. Aí chegava à tarde, terminava de resolver questões, de revisar o que dava para revisar, e ia fazer uma atividade física. Atividade física eu fazia todos os dias, eu gostava muito de correr. Na época eu não estava fazendo academia, mas eu sempre fazia uma atividade aeróbica dentro de casa, então eu corria e fazia atividade aeróbica. E aí depois disso tudo, eu jantava, comia uma coisa e eu voltava, sentava no computador para eu organizar o meu dia, o meu próximo dia, para eu poder rever alguma coisa que ficou mal vista, fazer alguma redação, alguma coisa do tipo, e me preparar para o próximo dia, para que eu já acordasse, né, sem precisar me preocupar. No final de semana, eu sempre tirava o final de semana para fazer um simulado e também para me organizar durante a semana. Detalhe mais importante, nem sempre era perfeito o dia, né? Na maioria das vezes, os dias não eram perfeitos, né? Ainda mais quando a gente tem um dia inteiro para estudar. Geralmente a gente vai procrastinando, arruma um tempo para fazer aqui, outro ali, é complicado. Mas eu colocava assim, eu preciso fazer isso. Quando eu vou fazer, não importa, eu só tenho que fazer. Eu tenho que entregar isso que eu me propus a fazer. Então, o meu pensamento é isso, eu tenho que entregar. Quando, não interessa, eu tenho até meia-noite, até 23h59. Depois já é outro dia. E aí, nesse período de estudos, você conseguia conciliar também a vida social? Como é que ficou esse lado? Quando a gente estuda, a gente descobre coisas que a gente achava que não era, né? E antes de eu começar a estudar, eu era, até mesmo para quem está aí do outro lado, né? Acha que é perfil, é só nerd, é só não sei o que passa em concurso. Eu era bem bagunceiro, tá? Eu saía muito antes de eu começar a estudar, saía muito, muita festa, bebia demais, era assim, eu era bagunceiro demais. E aí, até que eu decidi, não, vou estudar. E aí, assim, não, as pessoas têm que tratar o estudo, né? E principalmente quanto mais alto for o cargo, mais concorrido for, como uma atividade de alto desempenho. Muitas vezes muitas vezes não, na maioria das vezes, você ser um atleta de desempenho não é algo saudável. Não é algo saudável do ponto de vista, às vezes, pessoal e, às vezes, do ponto de vista social. Então, querendo ou não, quando você está estudando, se você estiver estudando sério, se for um concurso sério, se for algo do seu sonho, você abdica mesmo. E eu fiz isso, eu abdiquei de muita coisa. Era muito difícil eu sair. Eu brigava comigo mesmo para eu sair.
Então, tipo assim, às vezes eu saía de casa para ver pessoas. Eu sempre saía para correr, para caminhar, mas para ver pessoas, para ir visitar pessoas, às vezes para ir num barzinho, para ir em algum lugar, casa de um amigo, assim, era no mínimo de 15 em 15 dias. Eu saía. E quando tinha edital, eu já cheguei a ficar 2 meses dentro de casa sem sair. E assim, não me afetava. Não, tipo assim, tem gente que às vezes fica 2 meses e quase morre, né? Mas no meu caso, como eu tinha muito claro o que eu queria, eu ficava, quando tinha edital, eu ficava 1 mês, 2 meses, sem sair de casa, estudando, aproveitando todo o tempo, sem sair, sem conversar com os outros também, quase não conversava, WhatsApp, grupo, nada, era focado, eu ficava muito focado. Eu não sei se eu posso ser um exemplo, né? Porque tem muita gente que, não, a maioria das pessoas não conseguem seguir essa rotina. Então, assim, a dica que eu dou é: você tem que se adaptar. Você não vai poder ficar saindo para balada todo final de semana, porque é tempo, as pessoas têm que entender que estudo é tempo, e também, se for uma coisa que te afeta, saia eventualmente, mas assim, escolha muito bem aonde você vai, escolha muito bem com quem você vai sair, aonde você vai sair, os momentos, o tempo, o horário, e se sair, sai para relaxar, sai para curtir, não sai para ficar pensando no estudo, não. E na véspera de prova, você tira o dia para estudar também ou prefere relaxar? Então, na véspera de prova, olha só, isso, as minhas vésperas de provas, elas dependeram muito de como foi ou de como eu achei que foi a minha preparação anterior. Por curiosidade, no IBGE, foi a véspera de prova que eu mais, digamos assim, estive relaxado, que eu mais estive tranquilo. Eu acho que isso também me ajudou no meu resultado, porque quando você está tenso demais, você não consegue dormir direito, você não consegue descansar e tal. Eu estava tenso, eu lembro que eu estava tenso e tal, mas eu estava bem mais tranquilo do que das outras vezes. Eu fiquei na casa de um primo meu e, assim, eu não cheguei a estudar na véspera da prova do IBGE. Teve provas que eu já cheguei a estudar, inclusive, antes de ir antes de ir para a escola, né? Acordei 5, 6 horas da manhã e ficava vendo resumo e ia para a escola. Mas, assim, eu acho que tudo vai do momento, entendeu? Tudo vai do momento. Não adianta nada você ter feito uma caminhada toda errada, você não ter cumprido suas metas, não ter cumprido seus horários, seu cronograma e achar que a véspera de prova vai resolver. Então, o que eu sempre pensei, duas coisas. Eu tenho que me alimentar bem, que era o meu foco na véspera de prova, para eu não passar mal, não correr risco de dar uma dor de barriga, e dormir bem, porque eu preciso estar no outro dia 4 horas, 5 horas sentado, sob uma pressão danada, né? Então, eu tinha esses dois pilares, alimentar bem e dormir bem. Estudar, revisar, descansar, depende muito. Igual o TRF, eu fui fazer lá no TRF, eu tirei o dia anterior para poder dar uma volta na cidade. Eu não conhecia, dei uma volta na cidade. Aí lá no fim da noite, eu fui dar uma estudadinha, rever o conteúdo. Mas assim, eu não tenho um padrão fixo de como deve ser, não. Tudo vai depender do antes e do meu dia, de como eu estou ali no dia, de como está meu emocional, como estão as coisas ali no dia anterior à prova. E ainda falando sobre os seus estudos, você comentou que assistia as videoaulas de estratégia, e em relação aos PDFs, você usava também? Usei muito, uso até hoje, eventualmente. Agora, com essa pandemia, né, pegou todo mundo, aí a gente está mais devagar. Mas, assim, usei muito, foram de muito auxílio para mim, porque, por exemplo, eu vim da área de TI e a gente não tem muito material, né? Agora, de uns 2 anos para cá, né, principalmente depois que começou a pandemia, começou a surgir mais material e material robusto para a área de TI. Então, antes, eu estudava muito em livros. Eu estudei, minha base de estudos foi livros. Lendo o livro, pegava o tópico no edital, ia lá no livro e lia. E o PDF do Estratégia, ele me serviu muitas vezes, que me ajudou bastante, como uma forma de organizar o modo como eu deveria pensar. Então, assim, era um complemento que me ajudava muito. Então, às vezes, eu lia várias informações no livro, seguindo o edital, e às vezes elas não se conectavam. E aí, quando eu ia lá no PDF, lia o PDF, via como estava, aí eu conseguia fazer a conexão dessas informações, conseguia pegar resumos que eram muito importantes, visões diferentes, né? Visão de um professor e tudo mais. Então, assim, o PDF da estratégia ele foi muito importante para mim
para eu poder fazer essa conexão de ideias, essa conexão de informações, para eu melhorar os meus materiais de resumo, para eu melhorar a minha visão sobre a prova. Eu gostava muito, e eu gosto muito, né, dos PDFs do Estratégia, porque também eles têm, no geral, eles têm muito conteúdo, né? Às vezes até além do que você precisa, e eu gosto disso. Eu gosto de materiais mais robustos. Então, Estratégia, ele te ajudou, contribuiu também para que você conquistasse essas aprovações. Sim, com certeza. Inclusive, teve uma matéria que é a engenharia de software, que foi até bem forte lá no concurso do IBGE, e o material de estratégia que me ajudou a organizar essa disciplina na minha cabeça e nos meus materiais, né? Teve muito conteúdo que estava meio perdido, assim, né? Que eu ia revisando meio a louca, né? E assim, na hora que eu usei o material de estratégia, eu consegui juntar essa informação e tornar o meu estudo mais objetivo. E me ajudou muito mesmo no IBGE, porque eu lembro até de uma questão que, inclusive, eu errei, porém, eu não aceito até hoje a desculpa da banca, porque eles pegaram um autor totalmente desconhecido, mas eu lembro do como estava no material de estratégia e como a banca ela veio cobrando, porque assim, uma fórmula esdrúxula, mas não tem problema, não fez falta esse ponto para mim. Mas Foi assim, então, aprovado mesmo assim em primeiro lugar, né? mesmo assim, em primeiro lugar. Mesmo assim, então, o material me ajudou bastante nessa aprovação. E aí eu queria que você contasse também um pouquinho sobre a sua experiência no IBGE, né? O que você achou em relação ao trabalho em si, à estrutura. Assim, o IBGE é um lugar muito bom de se trabalhar. Eu trabalhei no prédio central, que é ali no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome, eu sou muito ruim com datas e nome de rua, não sei nada. Mas ele é perto do prédio da Petrobras ali e tal, uma região muito boa, o prédio muito bonito, uma estrutura enorme para a área de TI, e eu creio que para as outras áreas também, a estrutura do IBGE é muito boa, eles têm assim, uma estrutura fantástica. Infelizmente, existe defasagem de mão de obra. É nítido a defasagem de mão de obra, tem muito serviço, é muito serviço, a gente trabalhava demais. Eu fui alocado para trabalhar na equipe que desenvolve o aplicativo do censo. Então, eu estava trabalhando na equipe, no CERN, né? Então, eu estava trabalhando no CERN do que é o censo, ou seja, o aplicativo que vai para a rua, que os recenseadores que agora, que saiu os editais e tudo mais, esse aplicativo que esse pessoal vai usar lá na ponta, eu e a minha equipe na qual eu trabalhava desenvolvia esse aplicativo. Então, era muito trabalho, muito serviço e poucas pessoas. E, assim, o pessoal muito competente, um alto nível de capacidade de trabalho, de conhecimento, assim, os caras muito bons. Eu confesso que eu não chegava aos pés deles ali, eu nadava para poder fazer o mínimo, porque os caras eram muito bons, muito inteligentes. E assim, cara, é um aprendizado fantástico que eu tive lá, no tempo que eu fiquei lá, foi um aprendizado incrível. Particularmente, eu não me adaptei com o Rio de Janeiro, com a rotina do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Eu não estava conseguindo estudar também lá, quase por causa da rotina do Rio de Janeiro, e aí eu acabei optando por voltar para tomar posse nesse concurso que eu tô. Mas assim, o IBGE, cara, é fantástico. Eu tenho amigos que eu fiz que entraram comigo, que são amigos até hoje, que estão lá, continuam trabalhando, nunca reclamaram de nada, gostaram bastante, gostam das equipes nas quais eles trabalham. E assim, existe uma conversação entre o pessoal, assim, é bacana. Eu, assim, de novo, eu vou falar pelo meu recorte, né? O recorte da minha equipe era uma equipe que me dava suporte, que tinha cobrança, muita cobrança. Nossa, gente, era muito cobrado. Então, assim, se você gosta de trabalhar, tenho certeza que no IBGE você vai trabalhar. Esse negócio que os outros falam que concursado no trabalho, eu tô querendo descobrir aonde que é isso, porque no IBGE, na prefeitura agora, trabalho não tem isso, não. Então, assim, é um lugar bom, você vai viver boas experiências, você vai viver bons momentos, você vai conhecer boas pessoas, pessoas que vão te ajudar, e eu tenho certeza que vai te agregar muito, 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 muito mesmo, porque, assim, você tem no IBGE, a gente tem que entender que a gente trabalha lá com pesquisa, né? Então, a gente tem que entender, basicamente, como traduzir uma ideia, né, algo que é na mente, então eu quero chegar a um resultado, como eu vou traduzir esse resultado em pesquisa, né?
Como que eu vou traduzir essa minha ideia em pesquisa, de um modo que eu não influencie, de um modo que eu não atrapalhe o método e tudo mais. Então, assim, você acaba tendo uma visão muito grande, tendo contato com muitas pessoas. O IBGE ele é interdisciplinar, então você tem contato com as equipes de geografia, de matemática, de estatística. Essas equipes estão sempre conversando, mandando e-mail e tudo mais. Enfim, tem os defeitos dos órgãos públicos? Tem, não vou mentir, mas assim, a nível de excelência e de trabalho, é um lugar muito bom de se trabalhar. Então, vale a pena o pessoal estudar aí, se preparar para esse concurso, porque estamos com vários editais na praça, né? Várias oportunidades, então fica a experiência do Rodolfo para inspirar e motivar o pessoal também. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que sonham em ser aprovados também no setor público. A dica que eu dou, né, e de novo, voltando à minha personalidade como eu sou, eu acho que assim, se você definiu para sua vida que você quer estudar em concurso, que você quer passar em concurso, vai até passar, cara. Eu até coloquei na minha entrevista escrita que uma das coisas que eu tinha era vergonha de desistir. Eu tinha muita vergonha de desistir. Porque chegou um ponto que todo mundo já sabia que eu estava estudando, né? Todo mundo já sabia, e não sei o quê. Aí um comentava ali, outro aqui. Então eu cheguei a um ponto que eu tinha vergonha de parar e falar assim, não, não consegui nada, não passei nada, estudei aí um ano direto, quase dois, não consegui passar em nenhum concurso. Peraí, não posso fazer isso, não. Então, assim, eu tinha vergonha de desistir e eu tinha essa obstinação, né, por conseguir esse resultado, por conseguir essa aprovação, qualquer que fosse ela. Então, assim, se você definiu que você vai estudar para concurso, cara, continua e faça o que tem que ser feito. É a frase que eu sempre usei. Não é porque você está animado, porque você está desanimado, porque você gosta, porque você não gosta. Tem que fazer o que você tem que ser feito. Depois que você passar no concurso, você vai ver que lá nem tudo é mil maravilhas. Você vai continuar a sua vida inteira tendo que fazer o que tem que ser feito para você conseguir os seus objetivos. Entendeu? Estudar para concurso é chato, é pedante, muitas vezes é maçante, você fica sozinho muito tempo. Eu, depois que eu comecei a estudar para concurso, eu fiquei muito antissocial. Eu era uma pessoa totalmente sociável, gostava demais de festa, de estar no meio de todo mundo. Depois que eu comecei a estudar para concurso, mudei, virei outra pessoa. Sou mais na minha, mais tranquilo. Então, você vai mudar. Curta o processo de mudar, faz parte, entendeu? Curta esse processo dessa nova pessoa que você vai virar. E, cara, não desistir. Pode ser clichê, mas concurso público é não desistir. Exceção é quem passa de primeira. Regra é quem demora 6 meses, um ano, dois, às vezes até mais, né? No meu caso, por exemplo, eu comecei a estudar para o Bacen. Foi o meu motivador. Até hoje eu nunca fiz a prova do Bacen. Até hoje nem saiu, a gente nem tem previsões. Então, assim, começa e vai. E se no caminho não está dando certo, muda uma coisa aqui, muda outra. Aproveita as oportunidades ao longo do caminho e tudo mais. E assim, desmotivação, medo, cansaço, vontade de desistir, isso aí é todo dia que você vai ter. Todo dia eu tinha, todo dia eu pensava. Se você for calcular, enfim, eu ficava calculando, se eu fizer a prova daqui tantos meses, aí depois exame, não sei o quê, eu só vou começar a trabalhar daqui a um ano, se você for parar para pensar. É pensar como objetivo. O meu objetivo é passar. E eu vou naquilo dali até eu conseguir. Vou bater na cabeça, na parede, até quebrá-la, entendeu? Então, assim, o que eu digo para as pessoas é, não desista, cara. Faça porque você tem que fazer, faça porque é o que você quer fazer. Lembra do seu emprego na iniciativa privada. Se às vezes você não tem emprego, tem empresas que são boas de trabalhar, mas tem empresas que são muito ruins de se trabalhar. Olha se vale a pena você continuar trabalhando no seu emprego, porque assim, o serviço público, pelo menos uma coisa você tem que é respeito. Pelo menos isso. Ninguém vai te desrespeitar, porque a lei ela está sempre do nosso lado. Continue estudando, vai na fé. Não está fácil esse momento de pandemia. Eu falo por mim, porque eu não tenho conseguido estudar, não está fácil, mas assim, está aqui na minha cabeça, eu vou voltar e vou voltar. E tenho que voltar, porque eu defini um objetivo e eu vou cumprir esse objetivo. Então, assim, continue estudando. É isso aí, Rodolfo. Eu queria então te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, compartilhado a sua história, a sua experiência com concursos e com o IBGE também. Então, muito obrigada e muito sucesso. Muito obrigado a você, Cláudio. Muito obrigado a toda a equipe do Estratégia pelo convite. Muito obrigado por estar conversando com vocês. É um prazer. Agradeço aí vocês do Estratégia pelos materiais que vocês forneceram, né, e fornecem até hoje gratuitamente.
me ajudaram muito, tá? Teve uma época que eu era muito quebrado e o material gratuito, tanto do site quanto do YouTube, me ajudou bastante, ajuda muita gente. Então, eu queria agradecer demais vocês por levarem esse conteúdo para nós, alunos, para quem não tem, às vezes, condições, e também para quem compra, fornecer um material de altíssima qualidade, né? Porque o material de estratégia, de fato, é um material de muita qualidade. Muito obrigada, então, Rodolfo. E aproveitando, como ele comentou, Rodolfo também respondeu a nossa entrevista escrita, que está no nosso site. Então, acessa lá, estrategiaconcursos.com.br e aproveita para ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos. A gente termina por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.